de número 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo o sempre lhes apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Compadece-te de mim, Senhor, e vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Todos, o verso 20, mais uma vez, infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Amém. Vou pedir aos irmãos que estão chegando, podem entrar, por favor. Enquanto aguardamos a entrada dos amados irmãos, vamos curvar a cabeça diante de Deus, fechar os nossos olhos, no momento de oração, de adoração, de reconhecimento da nossa fraqueza tão grande, tão enorme, e também trazer à nossa memória a misericórdia do Senhor nosso Deus, a bondade do nosso Deus, o grande amor que Ele tem para com todos nós, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Então curve a sua cabeça, e eu peço ao presbítero Moisés que nos dirija a Deus nesta oração. Oremos.
Podem assentar, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que esta noite seja uma noite especial para a sua vida. E a graça do nosso Deus seja profundamente derramada sobre todos nós. E ao sairmos deste templo, saiamos com a certeza de que o Senhor falou conosco e continuará falando conosco durante toda a nossa existência. O Deus que se faz presente em todas as horas, em todos os momentos, quando invocamos o seu nome com sinceridade, quando invocamos o seu nome com a certeza de que Ele nos ouve. Então o Senhor aqui está presente. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Foi a promessa feita pelo Senhor, promessa que jamais falha, porque promessa feita por Deus não cai por terra. Ela se cumpre cabalmente, literalmente, conforme aquilo que está escrito. Portanto, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E aqueles que visitam a nossa igreja sejam também tocados pela graça, sejam tocados pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, e que os louvores alcancem a sua alma, louvores que são, é claro, dirigidos a Deus, mas alcançam o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Louvamos a Deus, mas também a nossa vida é profundamente edificada. Vamos continuar louvando a Deus, glorificando ao Senhor, sabendo que Ele recebe os louvores que são oferecidos a Ele por pessoas ainda não perfeitas, porque a perfeição acontecerá somente no momento das bodas do Cordeiro. Louvemos ao Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade. Eu não sei se você já parou para refletir quão grande é o privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos, juntos para adorar ao Deus de toda graça. Quando temos visto tantos cristãos, mundo afora, sendo perseguidos, presos e até assassinados, porque fazem isso que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então, como é bom estar juntos aqui em união, louvando ao Senhor. E o nosso Deus está aqui. Você crê que Ele está aqui, meu irmão? Amém. Essa música diz: reina em mim, Senhor, com o teu poder. Que o Senhor possa reinar sobre a vida de cada um de nós, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar. Você pode ficar de pé, meu irmão? Vamos adorar o Senhor com alegria. O Senhor é a nossa força. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em
o Senhor nos justificou. Essa próxima música fala que nós somos justificados. Seja o que for, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, amém? Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Batalha, hoje é, o Senhor é teu amigo.
cantar teu nome é santo. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar as crianças até 11 anos de idade para vir aqui à frente. Crianças até 11 anos. De 2 a 11 anos. Desculpe, irmãos. De 2 a 11 anos. Oremos. Bendito e eterno Deus, graças te rendemos por este momento tão abençoado de louvor. Sentimos a tua presença, Senhor, e o mover do teu Espírito Santo neste lugar e na vida de cada pessoa. Certamente as crianças também estão envolvidas por esse clima de adoração, de louvor, por esse clima de reconhecimento da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Agora que elas estarão saindo para aprender mais um pouco da tua palavra, aprender, Senhor, a respeito dos ensinamentos das sagradas Escrituras. Eu rogo em nome de Jesus que o Senhor abra o entendimento dessas crianças, e aqueles que vão ministrar também sejam usados
poderosamente em tuas mãos. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se dirigir para o salão anexo. Amém. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, que está na sua frente, que está atrás? Já deu um sorriso, já deu a paz do Senhor? Nós vamos ter um momento de comunhão. E essa música diz: não quero viver para mim mesmo. Eu quero ser uma bênção para você. Fique à vontade, meu irmão. Nós estamos na presença do Senhor. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior, o amor é maior, e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Queria ouvir vocês cantando: não quero viver para mim mesmo. Não quero. Meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior, o amor é maior, e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Mais uma vez. Em Jesus eu amo você. Abra sua Bíblia no texto áureo do Novo Testamento. E todo mundo sabe qual é o verso. Eu nem vou dizer qual o livro, nem o capítulo, nem o versículo. É o texto
mais conhecido do Novo Testamento. Todo mundo já sabe, até porque essa igreja aqui conhece muito bem a palavra de Deus. João 3,16. Tem gente procurando no Velho Testamento. João 3,16. Leiamos juntos, toda a igreja. Porque Deus Amém. Podem assentar. Amado Deus, continua falando conosco, Senhor. Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui, Senhor, numa reunião solene, sem adoração. Nós adoramos ao Senhor e servimos ao nosso Deus de todo o nosso coração. A tua palavra foi lida. Fala, Senhor, ao teu povo. Fala, Senhor, aos teus filhos e fala principalmente àquele ou àquela que ainda não recebeu a Cristo como Senhor ou Salvador. Que haja nesta noite, Senhor, alegria no céu por pecadores arrependidos aqui na terra. E neste culto e em toda parte onde o nome do Senhor está sendo celebrado, exaltado e glorificado. Usa o teu servo como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Assim oramos e agradecemos pela mediação de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Eu li uma história interessante a respeito de Moody, pregador conhecido, um evangelista maravilhoso, um homem cheio do Espírito, um homem que levou muita gente aos pés do Salvador. Havia um pregador irlandês contemporâneo de Moody, chamado Helry. E esse pregador irlandês, amigo de Moody, contemporâneo de Moody, ele dizia o seguinte: eu costumava pregar que Deus estava atrás do pecador com uma espada afiada, pronta a despedaçá-lo. Mas já acabei com esse modo de pregar. Agora prego que Deus continua atrás do pecador, está atrás do pecador, mas com amor. E que o pecador ainda está fugindo do amor de Deus. Deus continua em busca desse homem pecador. E Ele vai em busca dessa pessoa pecadora e afastada dele, afastada de Deus, usando o amor. E o homem continua ainda fugindo de Deus, fugindo do amor de Deus. Meus amados, é esta a mensagem do mais conhecido e amado versículo da Bíblia, conhecido também como o Evangelho em miniatura. Alguém já disse que
se toda a Escritura se perdesse, se toda a Escritura sumisse de toda a face da terra e sobrasse somente esse verso seria o suficiente para salvar qualquer pecador. Tal a importância, tal a profundidade, tal, meus amados, é o valor deste versículo nas Sagradas Escrituras. O Evangelho em miniatura. E esse Evangelho em miniatura, o verso 16 de João 3, continua nos dizendo que o Deus poderoso, o Deus eterno, continua atrás do pecador com amor. Ele continua em busca do pecador, do homem que está afastado dele, do homem que está perdido. Ele continua em busca do homem, atrás do homem, com muito amor. O Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, deu a maior ênfase ao amor de Deus para com o mundo. Se o Espírito Santo tivesse dito: Deus amou o mundo tão divinamente, tão magistralmente, tão gloriosamente, tão espetacularmente, tão constantemente, tão docemente, tão maravilhoso, de forma que não há interrupção, tão infinito, tão eterno, tão incansável, tão supremamente, meus amados, não significaria tanto como quando disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, que deu seu Filho unigênito. Diante desta manifestação real do amor de Deus, diante desta manifestação concreta do amor de Deus pelo pecador perdido, e continuo a repetir, Deus continua atrás do pecador perdido. Eu gostaria de ressaltar pelo menos 4 aspectos deste amor especial de Deus. É um amor diferenciado. Alguém já disse que esse amor de Deus é um amor estrangeiro. É estrangeiro porque é um amor eterno. Ele veio do céu, ele veio ao encontro do homem. Portanto, eu gostaria de destacar 4 aspectos deste amor especial de Deus por mim, por você e por todos nós e pelos pecadores do mundo inteiro. Primeira coisa, nós descobrimos aqui o objeto do amor de Deus. O objeto do amor de Deus. O texto sagrado diz: porque Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo. Deus amou a você. Alguém já disse que neste verso você poderia colocar o meu ou o seu nome. Eu poderia dizer: Deus amou a mim, Célio Miguel da Silva. Você poderia também colocar o seu nome, pôr o seu nome aqui, porque Deus me amou. Deus amou ao mundo. Para melhor compreensão, para melhor compreendermos o objeto supremo do amor de Deus, 2 fatos precisam ser salientados. 2 fatos. Primeiro, a universalidade deste amor. O amor de Deus é universal. Eu não estou pregando a universalidade da salvação. Eu estou dizendo que o amor de Deus é universal. A universalidade deste amor. O Senhor não oferece este amor privativamente, restritamente a uma raça, a um povo, uma nação. Em toda parte do mundo há pessoas que aceitaram a Cristo. Em toda parte do universo há pessoas que foram alcançadas por este amor.
João 3,16 não diz que Deus amou aos judeus somente. Ele amou sim os judeus e continua amando. A palavra diz que Deus amou os seus inicialmente. Veio para os seus. Jesus veio para os seus. Ele veio da eternidade, entrou na história e veio para os seus. É o que nos afirma João logo no capítulo inicial do seu evangelho. Portanto, meus amados, João 3,16 não diz que Deus amou aos judeus ou aos povos abastados, civilizados, cultos ou ricos. Nem diz também que ele só amou aos pobres, aos desprezados, aos descamisados, aos descalços, aos desdentados, aos sem terra, sem teto, aos injustiçados. João 3,16 não diz isso. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo. Não está olhando o aspecto do indivíduo, não está olhando para uma nação específica, não está olhando para os judeus especificamente, não está olhando para os Estados Unidos, não está olhando para a Europa, não está olhando somente para a América do Sul, América do Norte ou para qualquer outra parte. Ele amou ao mundo, ele amou os seres humanos, ele me amou e continua me amando e continua amando a você. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Amém, meu irmão? O texto ensina a universalidade do amor divino. Portanto, o Pai Celestial ama todas as pessoas, de todas as nações, do mundo inteiro, sem acepção. Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, quando recebe uma mensagem do Senhor, ele vai até a casa de Cornélio, que era um romano, e quando ele chega àquela casa, ele descobre que Deus não faz acepção de pessoas, e aí a ficha cai. A realidade vem à cabeça de Pedro. Ele imaginava que Deus fazia acepção de pessoas, e agora Pedro reconhece o seguinte: na verdade, agora percebo, agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o mundo inteiro. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar nesse primeiro ponto, a respeito do objeto do amor de Deus: a grandeza deste amor. A grandeza deste amor. O texto diz: Deus amou ao mundo. Agora observe uma coisa. O texto diz: Deus amou. E o amor de Deus, nós sabemos, é amor sacrificial. Deus amou ao mundo. Agora observe: mundo que ainda o rejeita. Mundo que ainda o rejeita. Mundo que blasfema do seu santo nome. O mundo continua blasfemando do nome santo de Jesus. Continua virando as costas para ele. E este mundo faz desastrada opção pelo pecado, pelo mal. Deus continua amando a essas pessoas que faz opção desastrada pelo pecado, pelo mal. Mas outra coisa: Deus amou ao mundo, e não eram pessoas amáveis, pessoas que mereciam o amor de Deus, pessoas credenciadas aos olhos do Senhor. Deus amou ao pecador perdido. Deus amou ao homem perdido, àquele que estava longe do Senhor. Deus não viu no homem excelsas virtudes que o obrigavam
a diferenciar essas pessoas. Qual é a pessoa em toda a face da terra? Qual é o ser humano em toda a face da terra que tem virtudes tão diferenciadas que Deus olha e diz: aquele sim merece a vida eterna? Qual é o pecador que pode chegar diante de Deus dizendo: eu tenho virtudes excelsas, a minha vida é diferenciada? O mundo não é assim. As pessoas não são assim. O mundo que nós conhecemos é um mundo que fez opção pelo pecado. O mundo que nós conhecemos é o mundo que deu as costas ao Senhor nosso Deus. É o mundo que continua blasfemando do nome de Jesus. O mundo continua fazendo desastrada opção pelo pecado. Mas o Senhor continua amando o pecador rebelde. É o que me impressiona. Mesmo sendo o que o homem é, rebelado contra Deus, inimigo de Deus, o Senhor continua amando esse homem que fez uma opção desastrada pelo pecado. Deus amou ao mundo, Ele continua amando ao mundo. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém, meu irmão? Segunda coisa, a evidência do amor de Deus. É o segundo aspecto que eu gostaria de destacar para você nesta noite, para você que visita a nossa igreja. Quem sabe você que ainda não é crente, que entrou neste santuário sem certeza nenhuma da vida eterna, que não sabe para onde vai quando fechar os olhos aqui na terra, que não tem esperança nenhuma, certeza nenhuma da vida após a morte. Eu quero falar sobre este segundo aspecto, a evidência do amor de Deus. Está escrito: Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, unigênito. Deixe-me fazer uma pergunta. A você que é mãe, a você que é pai, você daria um filho para ser vilipendiado, desprezado, escarnecido, supliciado e morto? Você daria seu filho criado com tanto carinho e amor? Você o entregaria de graça, de mão beijada, para ser vilipendiado, desprezado, cuspido no rosto, escarnecido, supliciado e morto? Ninguém daria. Eu não daria meu filho. Você também não daria seu filho. Nenhuma mãe, por mais perversa que seja, nenhum pai, por mais perverso que seja, eu digo uma pessoa de mente sã, não falo de loucos, não falo de pessoas ensandecidas, eu falo de pessoas normais, de pessoas equilibradas. Essas pessoas jamais dariam seus filhos. Deus deu. A palavra diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Eu não daria, você não daria, porém o Senhor, o Deus poderoso, Ele deu para morrer por pessoas que não mereciam e nem merecem. Eu dizia há pouco, antes de começar o culto, eu dizia ali:
se Deus me permitisse ser Ele, só por um segundo, muita coisa mudaria no mundo. Ia muita gente queimar. Graças a Deus que eu não sou Deus. Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, e Ele continua em busca do pecador perdido, e essa busca é uma busca cheia de amor. Se alguém tem dúvida relativa ao amor de Deus para com todos os homens caídos, não poderá mantê-la após contemplar o Filho de Deus cravado numa cruz naquela fatídica sexta-feira trevosa. Se alguém tem dúvida desse amor de Deus, pare um pouco, pense, volte um pouquinho à história, volte um pouquinho à fita da história, e olhe para o Monte Calvário, olhe para o lugar onde o Senhor Jesus foi ali crucificado, olhe para o monte, olhe para o Monte Caveira e veja ali o Filho de Deus morrendo no meu e no seu lugar, derramando o seu sangue no meu e no seu lugar. Quando a gente volta o nosso pensamento para a cruz, quando a gente percebe que Deus deu o seu Filho para morrer por pecadores indignos, nós não podemos de forma nenhuma desprezar esse amor maravilhoso de Deus. Temos que reconhecer que Deus verdadeiramente amou ao mundo. A crucificação de Jesus é a prova cabal, definitiva, do grandioso amor de Deus pelo pecador caído. Não havia outra forma, não havia outra maneira, não havia outro caminho. Foi necessário a vinda do Filho, foi necessário a morte do Filho para o homem sair do inferno e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, meu irmão? Paulo escreveu aos Romanos as seguintes palavras, capítulo 5, verso 8 de Romanos, se você quiser conferir com a sua Bíblia. Paulo escreveu: e Paulo diz algo importante a respeito do amor de Deus. Paulo pôs no papel as seguintes palavras: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos distantes dEle, perdidos neste mundo, sem esperança, sem a luz eterna, sem a graça do Senhor brilhando em nossa alma, sem conhecer o amor maravilhoso de Deus, não conhecíamos a Deus, estávamos vivendo em densas trevas, e Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando eu estava cego, quando era ignorante a respeito das coisas de Deus, quando era ignorante a respeito da Bíblia Sagrada, o Senhor me amou primeiro. Ele me amou e deu o seu Filho para morrer por mim numa cruz e salvar a minha alma. Portanto, a vinda de Cristo a este mundo não foi nenhum acidente da história. Não pense dessa forma. A vinda do Verbo que se fez carne não foi nenhum acidente da história. O Senhor Jesus veio como prova definitiva da evidência do amor de Deus pelo pecador, pelo homem perdido. Deus deu seu Filho único por nós. Isso é prova definitiva. O terceiro aspecto que eu quero destacar
é a exigência do amor de Deus. A exigência do amor de Deus. A exigência do amor de Deus é o crer. É o acreditar. É o crer naquilo que o Senhor Jesus fez. O texto diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê. Esta é a exigência do amor de Deus, a exigência do amor eterno de Deus. Meus queridos, o propósito final do Senhor é salvar os escolhidos do poder escravizador do pecado. Eu preciso compreender isso. E você, como crente, precisa compreender essa verdade. O propósito final do Senhor é salvar os escolhidos do poder escravizador do pecado, pois o pecado, segundo a Bíblia, escraviza o homem, faz o homem de boneco. O pecado faz do homem uma coisa qualquer, faz do homem um fantoche, uma marionete. Deus enviou seu Filho para libertar, para salvar os seus escolhidos do poder escravizador do pecado. A exigência é o crer. Ele impõe uma condição a fim de que o homem receba esta bênção: a fé. É a fé. Esta é a condição que Deus impõe. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. A bênção é para todo o que nele crê. Quem nele crê, quem teve a sua mente aberta, é claro, pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo alcança o coração, essa pessoa crê no sacrifício de Jesus. Acredita naquilo que o Senhor fez, no sacrifício do Cordeiro. Olha para a cruz, olha para o Redentor, olha o sangue sendo derramado no seu lugar. Seria o seu sangue o meu sangue, porém o Salvador ocupa o meu lugar e o seu lugar. É por isso que a teologia diz que a morte de Cristo é morte vicária. Ele me substituiu você. Ele assume a minha culpa aos olhos de Deus. Ele assume a sua culpa diante do Senhor. A dívida diante do Senhor é paga pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E lembre-se de uma coisa: a minha dívida e a sua dívida eram dívidas enormes, dívida impagável. Somente Jesus poderia saldar aquela dívida. Somente o Senhor poderia quitar aquela dívida. E mediante a sua morte na cruz do Calvário, a minha dívida foi quitada. E hoje eu posso dizer com toda segurança: a minha alma está segura em Deus. A minha vida está salva. E um dia eu estarei contemplando o Deus maravilhoso. Eu estarei contemplando a pessoa bendita de Jesus. Um dia eu estarei diante dele, recebendo o seu afago, recebendo o seu abraço e ouvindo dele essas belíssimas palavras: entra, filho meu, e toma posse do reino preparado para você antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Importa crer, não só no amor de Deus, mas no eficaz sacrifício de Jesus no Calvário, pela expiação dos nossos pecados. Nós discernimos que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, é poderoso, o suficiente para lavar a nossa alma manchada
pelo pecado e nos purificar de toda maldade, como escreveu João em sua primeira carta. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado. A minha alma manchada, vencida pelo pecado, a minha vida destinada ao inferno, como o salmo que nós lemos: todos serão lançados no inferno, as nações, as pessoas que se esquecem de Deus. E pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, Ele me alcançou. O seu sangue limpou a minha vida, tirou a mancha da minha alma, removeu a mancha, e hoje eu estou em pé diante dele, dizendo: Senhor, muito obrigado pela salvação que me deste mediante a morte de Jesus, teu amado Filho. Por esta razão eu digo: seja bendito para sempre, Senhor, o teu nome. A única exigência que Deus faz ao pecador é que ele creia no sacrifício de Jesus, posto que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aquele que crê segundo a Bíblia está seguro, está salvo, está nos braços do amado Senhor. E o quarto e último aspecto que eu quero destacar: a meta do amor de Deus. A meta do amor de Deus. O alvo final do amor de Deus é a dádiva da vida eterna para o pecador convertido a Jesus. É a salvação eterna. O texto de João 3,16 ensina cabalmente esta verdade: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça e não tenha a vida eterna. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Mas tenha a vida eterna. Quem está dizendo isso? Quem faz esta afirmação não é um religioso qualquer, não é um criador de uma religião, não é Buda nem Maomé. Quem faz esta afirmação é aquele que desceu do céu, é aquele que assumiu a forma humana. Ele disse: aquele que crê tem a vida eterna, louvado seja o seu nome para sempre. Essa é a meta do amor de Deus para o pecador, a vida eterna. Porque o Senhor sabe que essa vida é muito curta. A nossa existência aqui na terra é muito passageira. Leia o Salmo 90. Leia o Salmo 90 e veja o que diz o escritor a respeito da vida. É como a nuvem que passa, é um conto ligeiro. A vida passa rapidamente. E ele diz: nós voamos. Portanto, esta vida termina a qualquer momento. Mas o Senhor nos oferece a vida eterna. Esta é a meta do amor de Deus para o pecador, a vida eterna. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, Paulo diz que a vida eterna é a participação na plenitude de Deus. Já imaginou? Já pensou sobre isso? Um ser humano igual a mim, igual a você, gente como eu e como você, de carne e osso, eu cheio de defeitos, com um corpo que se corrompe a cada dia, a cada instante, vai envelhecendo, vai adoecendo. Já imaginou isso? Paulo diz que teremos a participação na plenitude de Deus. Está escrito lá no verso 19 do capítulo 3 da carta aos Efésios. E conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento. Não há entendimento humano, não há nenhum cientista capaz de compreender este glorioso amor de Deus. O amor de Deus é compreendido somente através da fé. Não adianta estudar no laboratório. Não adianta. É uma questão de coração. É uma questão da alma. Amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E quando eu chegar na eternidade, eu serei tomado, você será tomado por essa plenitude de Deus. Aí sim eu serei semelhante a Jesus, igual a Jesus. Como diz a Bíblia, seremos iguais ao Filho de Deus. Meus amados, entendemos que a manifestação do amor de Deus, a doação do seu Filho único, unigênito, e a exigência da fé, visam nos livrar da perdição e do inferno, e nos conceder a vida eterna, a salvação da nossa alma. A meta definitiva do amor de Deus é a vida eterna para o pecador alcançado pela sua misericórdia. O texto de João 3,16, para encerrar. Indubitavelmente, todos os homens são confrontados com um dilema. Quando esse texto é lido, quando esse texto é apresentado, quando ele é ministrado, quando ele é pregado, quando ele é anunciado, quando ele é mostrado ao homem, esse homem é confrontado com um dilema. Crer no amor de Deus, que deu seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente doador da vida eterna, ou não crer e perecer eternamente. Diante do homem é posto este dilema: se você crê, a salvação está assegurada para a sua vida. Se você nascer de novo, mediante a obra do Espírito Santo em sua vida, você está salvo. Se você não crê, você estará perdido para todo o sempre. Qual a sua escolha? Eu não posso escolher por você. Seu pai não escolhe por você. Sua mãe não escolhe por você. Seu amigo não escolhe por você. Ninguém pode escolher por você. Agora olhe para o verso 36 de João 3 para encerrar. Abra a sua Bíblia. João 3, verso 36. E é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que está aqui fazendo esta afirmação. Ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem. Não é terá, talvez tenha, há uma possibilidade. Talvez, quem sabe, eu vou pensar, eu vou parar um pouco, vou pensar a respeito do assunto, eu vou dar uma olhada em sua vida durante alguns anos, para depois resolver se você vai ter a vida eterna ou não. O texto não está dizendo isso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que? Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E não é esta vida não, é a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de sua vida. Se você ainda não é crente, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Que Deus tenha piedade de você. E nesta noite o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convença a sua vida. E a sua alma seja colocada nos pés do Senhor. A sua vida seja colocada no altar de Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício na cruz do Calvário para salvar a minha alma, salvar a minha vida. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé, minha irmã. E louvemos ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar uma música. Mas
Mas eu quero fazer um convite a você. Não é um convite para uma festa mundana. Não é um convite para um baile, para uma formatura, para um casamento. É um convite especial. Se você creu nesta palavra, não na minha palavra. A minha palavra é pobre, porém a palavra do Senhor é rica. A minha palavra muitas vezes é sem entendimento ou profundidade, porém a palavra do Senhor é profunda e ela alcança o coração do homem. Se nesta noite o Espírito Santo te convenceu desta verdade, se você creu nesta verdade aqui ministrada, enquanto nós cantamos, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Estaremos orando juntos. Somente isso. A exigência do Senhor é o crer, é a fé. Aquele que crê tem a vida eterna. Enquanto o grupo canta, se você sentiu isso no seu coração, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama.
Seja bendito o teu nome, Senhor. Glorificamos ao Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ó Deus, o teu amor é verdadeiramente incondicional. O Senhor amou a todos, amou ao pecador caído. O amado Filho de Deus veio a esta terra para socorrer homens e mulheres vencidos pelo pecado, aterrorizados pelo pecado, aprisionados pelo inimigo e caminhando tristemente para o inferno. Porém, o amor de Deus prevaleceu. O amado Jesus, o amado Salvador, entregou a sua vida voluntariamente. Ninguém o forçou. Ele a entregou para depois a reassumir. Foi levado à cruz, derramou seu sangue, sofreu todas as angústias daquela morte tão violenta. Ali ele estava no meu lugar e no lugar de todos que aqui estão. Ele estava assumindo a minha culpa e a culpa de todos que aqui estão. Com aquele ato, o Senhor estava pagando a minha dívida diante de Deus. Ele quitou a minha dívida. E agora, a minha alma está livre. Por esta razão, o Senhor Jesus afirmou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje somos criaturas livres, homens livres, mulheres que estão livres, pessoas que não estão mais presas ao pecado. A nossa liberdade é tão grande, tão imensa, tão especial, tão maravilhosa, que podemos dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não a Satanás. Senhor, muito obrigado, porque um dia alcançaste a minha vida, me tiraste da escuridão, de uma vida cheia de trevas. O Senhor abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento, e eu, pela tua graça, Senhor, eu olhei para a cruz, eu vi o sangue do Cordeiro sendo derramado, manchando a terra, e esse sangue na cruz do Calvário sendo derramado, ele foi aspergido sobre a minha vida, e a minha alma foi completamente purificada. Ó Deus, que as pessoas aqui presentes, aqueles que ainda não tiveram essa experiência com o Salvador Jesus, esta noite, ainda esta noite, essas vidas sejam reconciliadas com Deus mediante o sacrifício de Cristo. Mas o Senhor não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos, e a palavra de Deus diz que ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Por esta razão, a minha oração, a nossa oração chega diante do Pai, porque o Senhor intercede por nós. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por João 3,16, muito obrigado pela manifestação do amor de Deus. É a minha oração, é a nossa oração, pela mediação de Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, antes da bênção apostólica, da impetração da bênção, eu quero agradecer a sua presença. E também peço que você sente um pouquinho depois da impetração da bênção. Eu darei alguns avisos rápidos, serão breves. Desejo a você uma semana muito abençoada. Não esqueça, Deus amou você e Ele continua amando. Mesmo quando nós erramos, quando falhamos, quando desobedecemos, Ele continua nos amando. E quando confessamos, a nossa alma mais uma vez é lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém, meu irmão? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Podem assentar, irmãos. Alguns avisos rápidos. Quem ainda não recebeu a sua agenda, a agenda 2015 está aqui, ela está pronta e você pode, por favor, pegar a sua agenda. Os avisos: amanhã, segunda-feira, casais aos pés da cruz, às 20 horas. Terça-feira, 15 horas, oração com as irmãs da SAF. E também culto na congregação do Benedito Bentes. Quarta-feira, culto às 20 horas. Quinta-feira, discipulado também às 20 horas. Sábado, de 6 às 7 horas da manhã, culto matinal. 8 horas, reunião do conselho. Domingo, 9 da manhã, Santa Ceia e levantamento da oferta missionária. O culto, é claro, inicialmente. Depois teremos a continuação com a Santa Ceia e o levantamento da oferta missionária, que faz parte do culto. Não esqueçam, 14 e 15 de março, 29º aniversário da Igreja Presbiteriana do Farol. 29 anos de organização. Estará conosco o reverendo Edson Dantas de Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana da Conde da Boa Vista, lá no Recife. E também diretor do Colégio Agnes. Ele estará conosco pregando no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Eu dizia ontem no culto matinal, meu querido irmão, sábado, dia 14, é aniversário da igreja. O seu compromisso é com a igreja. O seu compromisso é com o Senhor, é com o seu Salvador. E mais uma coisa, traga uma pessoa amiga, traga uma pessoa da família, traga um visitante. Vamos encher o templo. E o Espírito Santo fará a sua parte, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Cabe a você trazer a pessoa, evangelizar essa pessoa. Quando você traz, quando você ora e diz, olha, eu vou pensar naquela pessoa e vou orar durante a semana e vou trazer aquele amigo ou aquela amiga. Eu vou trazer uma pessoa da minha família. A minha família precisa de Jesus. Os meus amigos precisam de Jesus. Os meus colegas de trabalho precisam de Jesus. Eu terei a oportunidade. Eu vou falar do aniversário da igreja. É uma data especial. E vou convidar essas pessoas. Convido, meu irmão, para o sábado, dia 14, e para o domingo, dia 15 de março, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Em nome do Senhor. Mais 2 avisos. Reunião do Ministério da Recepção, logo após o culto. A campanha de doação de sangue da UMP foi adiada. A meninada ficou com medo. Só pode ter sido. Por motivos internos do EMOAL, para o dia 11 de abril.
aí vão criar coragem. Não dói não, uma furadinha de nada. Eu não posso doar sangue, senão estaria doando sangue. Não há problema nenhum. Eu não posso doar porque eu vou passar diabetes. E ninguém gosta de ter diabetes. Então, não posso doar sangue. Então, a campanha está adiada para o dia 11 de abril. Por favor, meu irmão, não esqueça e doe sangue. Seja um doador. Salve uma vida em nome de Jesus. Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família. Tenhamos uma semana maravilhosa em nome de Jesus. IP Farol TV, transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.